Portuguesa definiu como principal preocupação operações submarinas dentro do Atlântico. O nosso espaço de operações primário é o Atlântico Central, o Atlântico Norte, onde nós, com os Açores, constituímos uma rotunda logística que, se for impedida ou, de alguma forma, interrompida, poderá comprometer os esforços aliados que unem quer as Américas, a América do Norte, quer a Europa. Nós somos a primeira nação, Portugal, que com submarinos convencionais, não com submarinos nucleares, com submarinos convencionais, operamos por baixo do gelo e provamos ser possível fazer operações debaixo do gelo com os nossos submarinos, atrás de outros submarinos, impedindo que estes passem para o Atlântico Aberto. A importância estratégica do Ártico, com o degelo e com as alterações climáticas, é cada vez mais crescente. Porquê? Porque é uma zona de passagem livre no futuro, e sendo uma passagem livre, é uma zona que aproxima o Pacífico e o Atlântico, encurtando cerca de 8.000 quilómetros de trânsito entre o Pacífico e o Atlântico, tornando-se uma zona muito importante. De facto, para se entrar no Atlântico, através do Ártico, há que passar um conjunto de estreitos ou constrangimentos geográficos que permitem, de alguma forma, nós defendermos o Atlântico nesses estreitos ou constrangimentos geográficos. Daí a importância que a Marinha dá de operar nesses estreitos para contribuir para a NATO, para a proteção de uma zona safa, quer de submarinos, quer de navios de superfície, que é uma zona importante porque é o coração da logística da NATO, ou seja, da Aliança Atlântica. Mas há planos, os nossos aliados pediram-nos, face a este impulso que demos, pediram-nos para continuar a desenvolver não só estas capacidades, mas a experimentar e a demonstrar as capacidades até para os submarinos nucleares também perceberem como é que os submarinos convencionais podem operar neste tipo de ambiente. A preparação a nível operacional de uma missão com a complexidade desta dá-se em duas grandes vertentes. A primeira a nível interno e a segunda a nível externo. A nível interno temos três grandes áreas, ou seja, a parte do material, a parte do pessoal e a parte logística, e ao nível externo temos também a segurança. Relativamente à parte interna e ao pessoal, houve uma necessidade de formar as pessoas para uma navegação que normalmente não é feita nos submarinos, isto é, uma navegação debaixo do gelo. Houve o treino, houve o estudo, houve a formação e isso deu-nos uma certa garantia que estava reunida as condições a nível do treino para que o pessoal pudesse fazer essa missão. A nível do material, houve pequenas adaptações que foram feitas nestes submarinos, nomeadamente a nível do periscópico e do optrónico, em que foram reforçados para a eventualidade de, numa situação de emergência, o navio tivesse que vir à superfície, poder estar mais preparado para resistir a um eventual embate. A nível logístico, temos a questão da projeção de material e equipamentos para o submarino, caso viesse a ser essa necessidade. Naturalmente que houve uma preparação prévia de dotar o submarino com um lote de sobressalentes para aquilo que se antevia que pudesse ser necessário substituir, mas o facto do submarino navegar num porto em que a dimensão é relativamente pequena, de Nuuk, na Groenlândia, traz-nos aqui complexidades acrescidas, mas que foram todas estudadas, analisadas e, portanto, foi fácil cumprir com esses requisitos. Isto na parte interna. Na parte externa temos os contactos com outras marinhas aliadas, nomeadamente com o Canadá, com os Estados Unidos e com a Dinamarca. O Ártico do lado norueguês, portanto, o Ártico que fica para leste da Groenlândia e que fica a norte do Reino Unido, que fica a norte da costa norueguesa, é um Ártico que está claramente mais próximo da Federação Russa. E isso era uma preocupação que nós tínhamos na fase do planeamento. E, portanto, na fase de planeamento, nós fomos revisitar os sistemas do navio, em conjunto com o fabricante. Instalámos no navio umas proteções no topo da torre aos mastros que sobressaem
à estrutura da torre, para evitar que o primeiro contacto com algum pedaço de gelo fosse feito diretamente por estes mastros, por um lado, e por outro lado instalámos um sonar do IHA que nos permitia olhar para cima. Portanto, o submarino não tem essa capacidade muito robusta, não tinha essa capacidade muito robusta, e nós, ao instalarmos este sonar, ganhámos a capacidade de olhar para cima de uma forma muito mais segura e muito mais firme do que tínhamos anteriormente. Foram as duas grandes alterações que nós fizemos ao navio. As expectativas para a missão, sendo novidade, pouca experiência sobre o Ártico, sobre o gelo, e a partir daí, quando começámos a navegar, quando chegámos próximo da Groenlândia e começando a ouvir alguns sons, que é uma experiência diferente no gelo, uma vez que os sons que nós vamos ouvir são novos e foram novos, aprendemos muito, fizemos várias gravações para uma missão futura, seja dos nossos submarinos, seja dos nossos aliados, possam também ter uma ajuda nossa, como nós tivemos da Marinha Americana e Canadiana, que navegam naquelas áreas. As nossas atividades a bordo são sempre limitadas, em que estamos 6 horas acordados, de quarto, a trabalhar, e depois 6 horas de descanso. Essas 6 horas de descanso engloba refeições, engloba o banho. Essencialmente, grande parte da guarnição prefere, no fim das refeições, ir para a cama descansar. É assim a nossa vida aqui. Nós navegámos, as temperaturas de água andavam sempre entre os 0 e 5 graus. E houve alturas em que apanhámos entre menos 5, menos 6, para volta dessa temperatura. O espírito da guarnição sempre foi um espírito pautado com motivação, e nós encarámos sempre isto como um desafio, portanto, era um desafio ultrapassado. Sempre que conseguimos completar um desafio, ou sempre que fazemos algo que muitas pessoas não acreditam que é possível, acho que temos que ter orgulho em ter conseguido e em ter conseguido completar. Quando nós temos o Sr. Almirante Sema a bordo, dá-nos um voto de confiança, porque se ele se compromete a vir a bordo navegar, quer dizer que tem confiança nas pessoas que estão a bordo, tem confiança no trabalho que nós desenvolvemos. A família tem que resistir ao facto de estar longe de mim. Felizmente tenho esse grande apoio, e a nossa mais-valia é quando estamos fora e temos alguém que percebe e que está lá fora para nos apoiar. Bom, para nos prepararmos para as condições extremas desta missão, que implica navegar em ambiente ártico, começámos por ler e estudar tudo o que havia de doutrina e de publicações disponíveis sobre este tipo de navegação e como é estar, portanto, em latitudes tão elevadas. Eu, especificamente, como chefe de Serviço de Operações do Arpão, preparei-me para estudar como é que os nossos sensores se iriam comportar num ambiente diferente do que nós estamos habituados. Também montámos e instalámos sensores diferentes, específicos, para podermos detectar e seguir o gelo, e treinámos e edificámos métodos e procedimentos para podermos navegar em segurança no gelo. Portugal vai ficar escrito na história como a primeira nação que colocou um submarino convencional a fazer este tipo de missões. Portanto, certamente que a nossa marinha será enaltecida na comunidade internacional submarinista por esta missão. This was the first time in recent history a conventional naval submarine operated in the Arctic, and this was a first for the nation of Portugal. The Arctic is a harsh operating environment, but I wouldn't say there were challenges for the crew of the Arpão and the Portuguese Navy as they attacked this problem set with an incredible enthusiasm and attitude. The significance of NRP Arpão, which is a conventionally powered submarine to operate under the ice, was quite significant because in recent history, operating under the ice has been the venture of nuclear-powered submarines, and the Portuguese Navy wanted to prove that conventional submarines with the right preparations can also operate in this harsh environment. I've always come out of each experience humbled and impressed at how different but how similar we are in achieving the Alliance's mission. The Portuguese Navy was incredibly professional and eager to accomplish this mission. It was a unique opportunity to work side by side, and I thought we had great cooperation.
No âmbito da viagem ao Ártico, a grande novidade e os grandes desafios foi o desconhecido, foi não saber como é que nós íamos navegar. Nós sabemos que ao navegar debaixo do gelo não há ruído e temos o silêncio. Não sabíamos como é que iria ser feita essa transição. Foi necessário instalar um sonar novo no topo da torre. Era preciso saber qual é que era o real operação e os reais ecos do gelo sobre esse sonar. E tudo isso foram novidades que tivemos que tentar explorar antes de chegarmos ao gelo e tentarmos minorar. Outra forma foi que tivemos que alterar procedimentos a bordo. Houve formas de pensar de operação do submarino que tiveram de ser alteradas, nomeadamente fazer as manobras estáticas em vez de ter o apoio dinâmico como o submarino normalmente tem, como também tem os aviões. Nós passámos a ter que operar de forma estática e isso obrigou-nos a pensar como é que vamos fazer e então obrigou-nos a realizar e a treinar como é que iríamos fazer essas operações. Nós garantimos que ao dia de hoje já está escrito uma publicação de manual de submarino de navegação no Ártico, por forma que as próximas missões que advenham naquela zona seja só para melhorar e não tenham que estar a aprender todas as novidades que nós tivemos que fazer. O momento mais marcante desta viagem para mim foi o termos realizado a cota periscópica no meio da Marginal Ice Zone. A Marginal Ice Zone é uma zona intermédia em que temos a placa de gelo rígida e depois o gelo vai se degradando até ficar águas abertas. E o termos conseguido realizar cota periscópica naquele sítio, para espanto de toda a gente, foi sem dúvida o ponto alto desta missão. E isso só foi possível porque foi reconhecido pelos Ice Pilots americanos, que são os especialistas de navegação submarina no gelo, que acompanham todos os submarinos americanos que navegam debaixo do gelo, que tivemos embarcados connosco, que reconheceram que nós éramos capazes, sentiram confiança para isso, foram eles que também nos ajudaram isso, e sem dúvida a presença do Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada a bordo, que nunca nos deixou não dar o passo seguinte, e esse, sem dúvida, esse ponto foi um ponto fundamental e um ponto mais alto para mim nesta missão. Navegar com um teto por cima de nós, que não é um teto plano, porque o gelo ártico cria montanhas que se prolongam da superfície para baixo. Nós chegámos a encontrar montanhas com 90 metros de gelo para baixo. Portanto, é preciso ter cuidado para não bater em nenhuma dessas montanhas, porque nós estamos habituados a navegar preocupando-nos com o chão e não preocupando-nos com a parte de cima, porque a parte de cima é água e depois da água é ar, não é? Que é a atmosfera. Neste caso, foi uma situação muito particular. Tínhamos que operar entre dois constrangimentos, um de cima e um de baixo, mas foi super interessante e foi super motivador. Aos países aliados, o meu agradecimento. Sem eles teria sido muito mais difícil conduzir a missão, não seria impossível, mas seria muito mais difícil. Teríamos tido mais receios, porque não tínhamos a experiência que nos ajudou a enfrentar e a planear as tais medidas mitigadoras do risco. Para a guarnição, é dizer que são a minha família, são heróis e são os meus irmãos, os meus verdadeiros irmãos de armas, com quem eu naveguei muitas e muitas horas debaixo d'água, nós agora já com novas gerações, e que conseguimos ao longo do tempo transmitir esta força interior que nós temos, os submarinistas, de fazer coisas que são para além do que é normal e fazê-las de forma normal.